Boa tarde, pessoal. Como fazemos todo ano, uma apresentação sobre o imposto de renda, como você pode fazer para pegar sua declaração de rendimentos, né? Responder as principais dúvidas. E quem vai abrir aqui o nosso bate-papo é a nossa diretora de Seguridade, a Patrícia Melo Souza. Boa tarde, Patrícia. Olá, Luciano, obrigada. Boa tarde para todo mundo que está entrando na sala. Nós temos hoje mais de 300 inscritos para essa palestra. Começo aqui, mais uma vez, agradecendo o apoio da comunicação da Fundação Real Grandeza, na figura do Luciano, que é o nosso gerente da comunicação, e também do Edu, que está sempre dando aqui um valioso apoio. Olá, hoje a gente tem aqui para falar sobre imposto de renda, aquela hora do ano que a gente gostaria que não existisse, porém temos ali que cumprir nosso dever com o leão, e para tentar auxiliá-los da melhor forma possível, a Fundação Real Grandeza destacou aqui um time de craques, né? Vou apresentar para vocês a Ana e o Carlos Alberto. Eles são da GBS, Gerência de Benefícios da Saúde, que é liderada aqui pela Gisele Nascimento, a gerente, todo mundo aqui presente para falar. Eles vão fazer uma apresentação sobre a parte do preenchimento de saúde. Depois temos aqui o Hernani Júnior, da Gerência de Benefícios de Previdência. Hernani está há muitos anos na Fundação Real Grandeza, domina esse assunto. E para fechar, falando um pouquinho da parte de empréstimo e outras dúvidas, a gente tem aqui a gerente de relacionamento com participante, a Flávia, que eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem, está há muitos anos à frente desse relacionamento aí com vocês. E também tem muita experiência, a equipe dela aí na linha de frente, respondendo dúvidas pelo 0800, pelo e-mail. A Flávia depois vai dar mais detalhes. Quer dizer para vocês que se surgir aqui alguma dúvida que de pronto nós não saibamos responder, não se preocupem, o time aqui está orientado, a gente vai pegar o nome de vocês, o contato, e posteriormente essa dúvida vai ser sanada. E a forma de contato vai ser pelo chat, então os técnicos vão fazer a apresentação. Depois da apresentação, abre-se para perguntas e a gente pede para que vocês coloquem ela aqui no chat e a gente vai respondendo, como já é o formato usual. Queria desejar a todos uma boa palestra, mais uma vez agradecer a confiança na Real Grandeza, estamos à disposição o que não surgir de dúvida aqui, vocês também têm esses outros canais que vocês podem buscar. Muito obrigada, agradecer também aos técnicos presentes e um bom evento para todos nós. Obrigado, também, Patrícia. Obrigado a todos. Nada. Pelas palavras. E é bom estar aqui de novo para a gente conversar, né, sobre esse tema que é muito importante. Na verdade, nós não temos muitas modificações no informe de rendimentos, na forma de preenchimento, mas vamos hoje levar para vocês trazer de novo, principalmente no ponto do qual a informação da Real Grandeza, como usar essa informação da Real Grandeza e onde preencher na sua declaração de ajuste anual. Porque muitas vezes a gente não sabe, tem muitos dados onde eu coloco, pode ter interpretação diferente, talvez olha a Previdência e vê Previdência Oficial e acha que é Real Grandeza. Então, a gente vai colocar esses detalhes onde cada ponto deve ser preenchido. Lembrando que esse encontro de hoje é sobre saúde e previdência, né? Então, é parte do empréstimo na sua declaração de imposto de renda. Então, vamos falar estritamente sobre isso, sobre o seu informe de rendimento, sobre o demonstrativo de despesa e como usar ele para preencher a sua declaração. Tá? Existe a legislação, existem muitas outras coisas, mas nós não temos essa propriedade para falar sobre aluguel, sobre investimento. Então, essas dúvidas não serão sanadas nem exploradas nesse nosso encontro. Eu falei exatamente sobre a informação que a Real Grandeza transmite, informa
encaminha para vocês e como essa informação deve ser preenchida lá na sua declaração. Então, vamos iniciar aqui. Está aí na tela já? Sim. Obrigado. Só um minutinho. Vamos falar na agenda, vamos começar agora a Previdência, que é uma parte um pouco maior, depois Saúde, depois finalizando com o empréstimo. Tá? Previdência, que falou no seu mesmo, Hernani, toda a gênese de benefícios previdenciários, a parte de concessão e pagamentos de benefícios. Primeiro, falar aqui sobre a declaração, como ela deve ser preenchida. A declaração é uma obrigação que todo mundo, como a Patrícia falou, todo mundo tem que cumprir, né? Nossa obrigação com o FIS, nossa obrigação com a Receita Federal, para poder declarar todos os rendimentos, todas as deduções, a parte isenta, para que possa ser feito esse encontro de contas e aí fazer esse ajuste. Por isso o nome é Declaração de Ajuste Anual, né? Onde a Receita Federal recebe os valores que são pagos, nós recebemos o que nós pagamos de despesa e faz esse ajuste para saber se o imposto de renda que foi pago ele foi suficiente, ou foi superior ou inferior ao que foi retido durante o ano. Nesse ano, temos algumas modificações, né? O prazo de entrega começa agora dia 15 de março e vai até o dia 31 de maio. O 31 de maio é o último dia para entrega. Sendo que, começar já aqui um porém, sendo que, para aquelas pessoas que fazem opção por débito automático, da primeira cota, ou então pagamento de cota única, o prazo é até dia 10 de maio. A pessoa que tem imposto de renda a pagar e quiser fazer opção pelo débito automático ou cota única para restituição, né, valor não, pagamento, o valor lá na sua declaração, tem que pagar mais imposto de renda até o dia 10 de maio. Até o dia 31 de maio, são todos os outros, sendo que é o vencimento da primeira cota, ou a cota única, mas não é por débito automático, é pelo pagamento mesmo através do DARF, aquele boleto gerado. E cada mês, o último dia de cada mês, vai ser o vencimento das demais cotas. Porque o imposto de renda que tem que ser pago depois da declaração, ele pode ser parcelado até em 8 cotas, então sempre no último dia útil lá de cada mês. Sobre as restituições. Como serão os lotes? A gente pode fazer até dia 31 de maio, mas só que dia 31 de maio já sai o primeiro lote. Então, nesse ano, vão ser 5 lotes de restituição, sendo o primeiro dia 31 de maio, junho, julho, agosto e setembro, que são as datas dessa restituição. Só que tem uma novidade, que não é da nossa parte, mas sim da Receita, que é sobre o prazo dessa restituição. Quando vai ser paga essa restituição? Existe agora uma prioridade definida. Uma prioridade que é definida. Ou seja, as pessoas vão receber primeiro aquelas que têm mais de 60 anos, sendo que a prioridade seria de 80, mais de 80 anos, pessoas com deficiência física, deficiência mental, ou então as pessoas cuja renda maior, né, a parcela maior do rendimento, seja uma fonte do magistério. Tá? Vou voltar aqui um pouquinho. Então, as pessoas com 80 anos ou mais vão ter essa prioridade de receber. Lembrando que, além disso, além dessa prioridade, vai existir uma prioridade cronológica, ou seja, as pessoas que entregarem primeiro vão estar na frente. Eu tenho 60 anos. Depois que passou a prioridade dos 80 anos, se eu fui o primeiro a entregar com 60 ou mais, eu vou ser o primeiro da fila dos 60. Então, as prioridades serão dessa forma, de 80 anos ou mais, dependendo se tiver deficiente físico, deficiente mental, ou então se a fonte de renda maior for do magistério. Depois vem de 60 anos. Mas cada nível desse, até chegar às pessoas que estão abaixo de 60 anos, cada nível vai ter uma prioridade
diferente. Pessoa que entrega primeiro, ou então faz a opção por recebimento em forma de Pix, ou então faz aquela declaração pré-preenchida, essas pessoas vão ter uma prioridade nos seus blocos, nos seus grupos. Então, dividir em alguns grupos prioritários, depois não prioritários, mas quem tiver essa forma de declarar, a forma de recebimento e entregar primeiro, vai estar na frente na fila. Então, tem essa cronologia também. Lembrando que é a partir do dia 15 que é da entrega, tá? Voltando aqui, primeiro falar quem é obrigado a declarar. Nem todo mundo é obrigado a declarar o imposto de renda, mas existe pela legislação essa obrigatoriedade. Então, o que diz quem recebeu rendimento tributável sujeito ao ajuste na declaração, cuja soma for superior a R$ 28.559,70. É obrigado. Quem tem rendimento isento acima de R$ 40 mil também é obrigado a declarar. Quem obteve em qualquer ganho de capital, na alienação de bens ou direito sujeito à incidência de imposto, também obrigado. Quem realizou operações de alienação em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados, já soma for superior a 40 mil, ou com a apuração de ganhos líquidos sujeito à incidência de imposto, também obrigado. Né? Sobre a atividade rural, quem tem receita bruta acima de R$ 142.798, e quem pretende também compensar no ano calendário de 2023 ou posterior prejuízos dos anos anteriores. Né? Também aquela pessoa que em 31 de dezembro do ano passado tem propriedade ou bem, né, inclusive terra nua, no valor superior a R$ 300 mil. Todas aquelas pessoas que passaram para a condição de residente no exterior, né, estivesse nessa condição lá em 31 de dezembro, e também quem optou pela isenção sobre renda e incidência sobre ganho de capital oferido na renda de venda de imóveis residenciais. Tudo que eu estou falando aqui, só lembrar rapidinho, já está aí no site lá esse material todo explicado, até mais detalhado do que a gente está apresentando aqui. No final vai ser apresentado para vocês como obter essa apresentação inteira, já está lá. Então, eu tenho que anotar alguma coisa, alguma dúvida, a gente vai assistindo, se a dúvida pode perguntar, mas esse material, de uma forma mais detalhada ainda, está lá disposto, já disponível lá no site para a gente usar, tá? Existem dois tipos de declaração. A declaração que é simplificada e a completa. Aí, qual é a declaração que é melhor para mim? Depende. Né? Na declaração simplificada, não permite colocar aquelas deduções que a gente coloca de saúde, da previdência, de qualquer outra forma, mas ele tem um desconto direto sobre a renda, que é de 20%, limitado a R$ 16.754. Se suas deduções totais for maior que R$ 16.754, então você pode optar pela declaração simplificada. Caso a dedução seja maior que esse valor, né, maior que 20% dos rendimentos, ou então esse valor teto de 16.754, é melhor fazer a completa. No próprio programa, ele dá as duas opções. Quanto ficaria o valor do imposto de renda a pagar ou a restituir na simplificada e quanto ficaria na completa. O programa ele faz essa comparação e vê o que é mais vantajoso para o contribuinte. Agora, como que você pode fazer a sua declaração? O programa da Receita ele já está liberado desde hoje. Está liberado já para fazer o download e poder usar, baixando pelo computador. Só entrar lá no gov.br, procura lá sobre imposto de renda, você pode baixar o programa. Tá? Esse programa já está liberado para poder já dar uma olhadinha, ver alguma coisa que precisa. Ou também pelo celular também. Tem que procurar lá na lojinha lá do Android ou então do iOS, sobre a parte buscando o meu imposto de renda, que você consegue baixar esse programa também para preencher no celular. Sendo que quem for usar no celular não pode estar nesses itens aqui relacionados, ou seja, não pode ter recebido rendimento tributável ou não
acima de 5 milhões. Não pode ser residente no exterior, não pode também pessoas que são relativas à recuperação de parcela isenta de atividade rural ou correspondente a lucro de venda de imóvel residente para aquisição de outro imóvel. Então, esses 4 grupos de pessoas não podem usar o do celular, apenas do computador. Tá? Então, já está disponível para baixar, para poder usar esse programa, tanto pelo celular ou até mesmo pelo seu computador. Do computador lá no gov.br, você procura download do imposto de renda, já vai direcionar para a página para você fazer para você baixar esse programa. Hoje mesmo de manhã eu fiz aqui para testar, para ver, né, como tinha liberado, se tinha alguma mudança, e foi fácil de achar. Uma das novidades, né, que já estava no ano passado e agora está para a gente também, é essa declaração pré-preenchida. Ou seja, uma declaração que que as informações que a empresa e as fontes pagadoras, por exemplo, Fundação, INSS, tudo que a gente já enviou para a Receita Federal, a Receita Federal já processou, e quando você entra na declaração pré-preenchida, ele já busca alguns dados para preencher a sua declaração. Então, essa declaração pré-preenchida existe dessa forma. Só que, hoje eu entrei para fazer, cliquei lá no programa da Receita Federal. Na entrada do programa tem quando você entra, fez download, instalou o programa, quando você abre aparece usar a declaração pré-preenchida. Você clica lá no botãozinho, ele direciona para o site lá. Você tem que ter na conta gov.br, para poder usar, um nível de segurança maior, né, que é o nível prata ou nível ouro. Esse nível você adquire passando algumas informações extras, sabe? Algum documento, fazendo reconhecimento facial. Então, você sobe o nível de segurança nesse site. Então, você sendo o nível prata ou ouro, você já consegue usar essa declaração pré-preenchida. Entrei lá no meu programa que baixei, cliquei aonde diz que vai fazer a declaração pré-preenchida, me direciona para o site gov.br, eu coloco lá meu CPF, a senha que eu já tenho cadastrada, e ele pede para voltar para o programa, que no programa já baixou a informação. Só que, quando eu voltei no programa, disse que a partir do dia 15 vai estar disponível a declaração pré-preenchida. Então, eu já estou cadastrado no dia 15. Quando eu entrar no meu programa, ele já vai baixar essas informações para o programa. Então, só a partir do dia 15 que eu vou conseguir trabalhar no meu programa, no meu imposto de renda, validar, olhar cada dado, cada informação com essa declaração pré-preenchida. Então, já está disponível, só que você só pode usar depois do dia 15. Então, se for usar a declaração pré-preenchida, que também é um requisito para receber a restituição antes, né, só pode começar a usar a partir do dia 15. Mas já está disponível para você fazer o acesso e já ligar a sua declaração, seu programa, ao site para poder baixar essa informação. O que é importante saber sobre declaração pré-preenchida? São as informações que a Receita Federal tem e vai baixar para o seu programa. Só que você tem que validar cada valor desse com o que foi informado com os dados que estão no seu informe de rendimento. Porque nem sempre aquela informação pode estar correta, pode estar colocada na forma correta. Então, você confere sempre. Se você for usar a declaração pré-preenchida, confere cada dado que está ali com o que foi passado pelo seu comprovante de rendimento, tanto da Rio Grandeza quanto do INSS, para quem recebe nessas duas fontes. E que tem uma terceira fonte também, tem que ser validado. Aquilo é um facilitador para você fazer o seu preenchimento, mas não confie totalmente nesses dados. Porque, de repente, pode estar faltando dados de um dependente, de repente, outra fonte pagadora, uma fonte pagadora ser isento, outra você esqueceu de informar que é isento, ou então, que a gente só pode ser isento na fundação e no INSS, mas uma conta que você recebe salário não é. Então, pode ter algum dado que é truncado. Na maioria das vezes, os dados estão corretos, mas é necessário olhar e seguir corretamente
comprovante de rendimento informado, enviado pela Real Grandeza, comprovante de despesas, que a gente vai passar daqui a pouco, passo a passo, cada dado desse comprovante para o preenchimento e olhar se esses dados estão corretos, né? Se estão batendo o que realmente foi informado. Vamos falar do informe de rendimento. Quem não recebeu, a gente encaminhou para todo mundo que tem e-mail cadastrado na Real Grandeza. Quem não tem e-mail, foi enviado também o documento físico, mas você pode buscar esse seu informe de rendimento no site da Real Grandeza, na área do participante. Você vai lá, acessa a área do participante com ID e senha, depois entra lá no meus serviços e tem lá informe de rendimentos, como também tem comprovando despesas. Acho que depois eles vão falar despesa e a parte do empréstimo, como que obtém esses demonstrativos. Mas já está tudo lá no portal da Real Grandeza. Depois dessa longa introdução, a gente vai passar realmente para o nosso informe de rendimento, né? E vamos falar de cada campo desse aqui e aonde ele deve ser preenchido. E como deve ser preenchido também na sua declaração de ajuste anual. Fernando, Tá? Então, oi. só antes de... Desculpa a folga, boa tarde a Pode todos e a falar. todas. Quem se aposentou ano passado, ele tem um informe de rendimentos na Real Grandeza e outro na patrocinadora de origem? Ele tem que buscar os dois? Como é que funciona? Tem sim. São os rendimentos recebidos naquele ano calendário. Então, se naquele ano calendário recebeu uma parte da patrocinadora e outra parte da Real Grandeza, ele vai ter esses dois informes. Recebeu só um mês na patrocinadora, então recebeu só, de repente, uma diferença de PL, que acontece muito isso, sabe? A pessoa saiu lá em 2021, mas aí recebeu alguma parcela, alguma coisa, algum resíduo que ficou em 2022. Esse valor, a fonte pagadora tem que fazer ela com certeza informou para a Receita Federal e tem o informe de rendimento para ser retirado e somado lá. Então, tudo que recebeu naquele ano, das fontes pagadoras, cada fonte pagadora tem que informar esses rendimentos através desse comprovante de rendimentos para ele. A gente vai passar, então, agora aqui para cada quadro desse aqui. Tá? O primeiro quadro são os dados de cadastro, onde tem aqui o nome da patrocinadora, o nome da fonte pagadora. Nem vou falar da empresa, nem falar da Real Grandeza, mas sempre é o nome da fonte pagadora, que está aqui do lado, nome empresarial, o nome. Esses campos, eles são definidos já pela Receita Federal, a gente não mexe muito, então, quando dizer que o nome da empresa ou o nome, é o nome da fonte pagadora e o CNPJ que vai ser usado. Logo abaixo vai estar o CPF, né, do beneficiário, da pessoa física, nome completo, e aqui a natureza do rendimento, onde a gente usa muito essa informação, natureza do rendimento, para ser utilizado lá no cadastro. Então, isso aqui é uma parte, o quadro 1 e o quadro 2, ele fala da parte de dados, né, tanto da fonte pagadora quanto da pessoa física beneficiária que está recebendo o rendimento. A partir do quadro 3, ele está, só para a gente entender aqui, no quadro 3 ele diz rendimentos tributáveis, deduções, imposto retido na fonte. Então, nesse quadro 3 só vai ter o que for rendimento de tributável, né? Qualquer uma das deduções que são utilizadas, no caso da gente, nossa fonte pagadora, deduções dali, e o imposto que foi retido na fonte. Se de repente eu tenho imposto de renda que está sendo depositado judicialmente, ele não vai estar aqui, a gente vai ver lá na frente onde coloca. Porque apenas o imposto de renda que está retido na fonte que é colocado aqui. Meu rendimento é total de rendimentos? Sim. Mas meu rendimento é tributável ou ele é isento? Se ele for isento, ele não entra ali. Eu consegui uma isenção no meio do ano, então a metade do que for tributável vai estar no campo, no quadro de rendimento tributável, e a outra parte vai estar no quadro de rendimentos isentos. Então, nesse quadro 3, só vai estar exatamente o que está escrito. Ó, os rendimentos que são tributáveis, as deduções e o imposto de renda que foi retido na fonte.
Tá? Como falou aqui, ó, na observação aqui, depois, como falei, no material que já está disponível, tem tudo escrito. Ah, o meu 13º é um rendimento tributável? É, mas ele tem uma tributação exclusiva, então ele não entra nesse quadro. Então, nesse quadro aqui, não entra 13º, que é o nosso abono anual, não entra rendimento que está com exigibilidade suspensa, ou seja, com uma ação contra a Receita Federal, que existem pessoas que receberam rendimentos que são tributáveis de anos anteriores, que não foi de 2022, foi uma diferença recebida lá de 2021, algum pagamento de diferença que entra em outro campo. Aqui é apenas o que foi recebido no ano de 2022 e tem esse ponto. Também não entra aqui os rendimentos que têm tributação exclusiva na fonte, como as pessoas que são do plano CD e fizeram opção pelo regime de tributação regressiva. Mas a gente vai falar só dessa parte agora, depois a gente chega no regressivo para a gente não confundir. Tá? Aqui explica também o que são rendimentos tributáveis, ou seja, tudo que entra ali. Eu não vou me deter nessa informação, que depois vocês conseguem pegar esse material, mas é tudo rendimento as remunerações que vão ter a tributação do imposto de renda. E como a gente preenche? Cada campo vai ser colocado. Total de rendimentos. No total de rendimentos, é tudo que recebeu de janeiro a dezembro de 2022, excluindo o 13º. Então, essa informação ela vai ser colocada aqui no seu quadro, depois que você preenche com os dados do CNPJ, né? Você vai colocar o CNPJ das fontes pagadoras. Muitas pessoas têm duas, por ser INSS também. Aqui a gente colocou a fonte principal como a Real Grandeza, então coloca o CNPJ da fonte principal, CNPJ de novo da fonte pagadora, que você está copiando os dados desse informe de rendimento, coloca o nome da mesma forma que está escrito lá no cadastro e copia exatamente igual o total de rendimentos que foi informado no seu comprovante de rendimentos. Não muda. Copia e cola ali. Porque essa informação que a gente mandou para vocês nesse comprovante de rendimentos, ela é a mesma informação preenchida pela DIRF. A DIRF é uma obrigação que as fontes pagadoras têm de informar esse dado para a Receita Federal. Ou seja, o que eu estou mandando para o aposentado de total de rendimentos, o valor é idêntico ao que eu mandei para a Receita Federal. Ou seja, a informação ela tem que estar casada nesse cruzamento. Então, esse total de rendimentos que está aqui no seu informe é a mesma informação que foi passada para a Receita Federal como total de rendimentos. Então, você vai copiar esse valor aqui no total de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas. Tá? A parte da contribuição de previdência privada. Vou voltar aqui rapidinho. Está pequenininho aqui para ver, desse lado, mas só para vocês verem que tem total de rendimentos. Logo abaixo tem um campo chamado assim, contribuição previdência oficial. E a gente teve muito problema no ano passado, porque a gente pega esse informe de rendimentos, ele já tem numa ordem, né? De informe de rendimentos, deduções, imposto de retiro. Então, a gente vai copiar ali, rendimento, botei ali, embaixo, contribuição previdência oficial, eu vejo, contribuição previdência privada. Eu copio. Lembrando que previdência oficial é INSS. Previdência privada não pode entrar na previdência oficial. Ela entra em outro campo. Não entra nessa lista no primeiro quadro de preenchimento. Então, você não pode preencher a previdência privada logo abaixo do comprovante do total de rendimentos. Apesar de no seu informe estar, mas ele não entra nesse campo. Tá? Seria, se você tivesse esse valor, é para colocar aquela contribuição que você faz para o INSS, por exemplo, que é uma previdência oficial, não previdência privada, como que é a Real Grandeza. A contribuição à previdência privada, ela vai estar em outro campo, onde você vai colocar lá numa abinha, o nome é esse, numa aba chamada Pagamentos Efetuados. No mesmo lugar que você coloca a parte do plano de saúde, coloca, de repente, uma pensão alimentícia que você faz,
qualquer despesa que você teve, você coloca ali, você também vai colocar a parte da contribuição da Previdência Privada. Ou seja, ela entra no pagamentos efetuados, não naquela Previdência Oficial. Se colocar na Previdência Oficial, na hora de cruzar a informação, não vai ter essa... não vai bater e vai cair na malha fina. Então, Previdência Privada coloca aqui no pagamentos efetuados. Então, você vai abre uma telinha, você coloca o código 36, que é Previdência Complementar. No programa, o código é 36. A despesa está realizada por quem? Pelo titular. Sou eu recebi, eu paguei, então coloco ali o titular, coloco o CNPJ de novo, o nome da fonte pagadora e o valor copiando lá da Previdência Privada. Tá? Da mesma forma, a pensão alimentícia, que também tem informação ali, todas as informações de Previdência Privada e pensão está aqui informado no quadro 7. No quadro 7 tem o nome e o CNPJ da entidade, quem fez o pagamento. Pensão alimentícia também tem o nome do beneficiário, o CPF e os dados que foram feitos nesse pagamento. Você vai colocar na pensão alimentícia também, na mesma coisa, pagamentos efetuados, vai escolher o código 30, que a pensão alimentícia judicial paga a residente no Brasil, preenche lá com o nome do alimentando, CPF, e o valor que foi pago. Tá? Essa parte, se a gente não tem reembolso de valor aqui. A gente não tem reembolso de pensão alimentícia no nosso, por uma forma, por fora, que alguma coisa pode preencher. Mas aqui para a gente não tem. Então, coloca o valor total. Lembrando que quem paga pensão sobre o 13º também, sobre o abono anual, esse valor não deve ser somado nesse quadro. Porque tudo de abono anual, contribuição sobre abono anual, imposto de renda sobre abono anual, pensão alimentícia sobre abono anual, e o rendimento também sobre abono anual, ele é apresentado, informado para a Receita num outro campo, num outro lugar, de uma outra forma. Então, a pensão alimentícia, quando colocar aqui valor pago, e no seu informe de rendimentar, valor da pensão alimentícia pago durante o ano e do abono anual. Você vai colocar aqui, nesse campo, só o que foi pago de janeiro a dezembro. O abono anual que está separado, a gente não utiliza. Tá? Porque lá tem uma tributação exclusiva e quando informa o abono anual, a gente já informa ele do valor líquido, ou seja, o valor que está informado para lá já teve todas as deduções, isenções e tudo que poderia ter. Então, o valor abono anual que colocamos lá é líquido. Tá? E sobre o imposto retido na fonte, é o que também está nesse quadro 3, a última linha lá, você vai pegar esse valor e colocar naquela primeira tela também, onde a gente colocou rendimento recebido, Previdência Oficial. Não é uma informação nossa, tá? Previdência Oficial não é uma informação nossa. Só se você pagar pelo INSS, então é outra fonte pagadora, não é dessa fonte pagadora. Você coloca ali o imposto de renda retido. Tá? Agora a gente vai passar para o quadro 4. Então, no quadro 3, já foi. No quadro 3, são só aquela parte, rendimento tributável, deduções e imposto de renda paga. Tudo de janeiro a dezembro, não entra valores de anos anteriores, nem entra nada sobre 13º. Isso vai ser informado à frente no seu informe de rendimentos e vamos depois chegar lá para mostrar onde tem que preencher. Tá? Vamos seguir, então, pela regra do documento recebido. O que são o quadro 4? O que o quadro 4 diz? Eles são rendimentos isentos e não tributáveis. Ou seja, aquele rendimento que não tem tributação, que não desconta imposto de renda sobre ele. Então, na primeira linha desse quadro, ele entra a parcela isenta de proventos de aposentadoria, né, que você recebe. Quem tem 65 anos ou mais pode abater até R$ 1.903,98 mensalmente da base do IR. Ou seja, meu rendimento tributável eu recebi lá um valor X. Naquele rendimento tributável que está escrito no quadro 3, se você tem mais de 65 anos, ele não é a soma do contra-cheque, ele é a soma do contra-cheque menos essas parcelas isentas. Então, porque a parcela isenta não é tributável.
Então, nesse quadro aqui, a gente coloca a parcela do rendimento que você recebeu, que é isenta, ou por 65 anos, ou por um outro motivo. Então, nesse caso, você pode bater até 1903,98. Essa informação está exatamente aqui nesse quadro, tá? E na hora de preencher, você vai colocar ela aqui, na parte de rendimentos isentos e não tributáveis, na abinha aqui. Tem o item, que é o item tipo de rendimento, você coloca 10, que é a parcela isenta de provento de aposentadoria, reforma e pensão para quem tem 65 anos ou mais, o titular, o CNPJ, e bota o valor total. Apenas coloca o valor de janeiro a dezembro. Não entra aqui o valor do abono anual. Tá? Só uma coisa para informar, aqui embaixo tem a parcela isenta de 13º salário. Né? Também, esse valor. Esse valor aqui a gente não vai utilizar, é só informativo. Tudo que é 13º é só informativo. Uma coisa que é importante falar sobre essa parcela isenta, porque quem tem 65 anos na fundação recebe do INSS também tem 65 anos no INSS. A legislação, para a fonte pagadora, obriga a colocar, nos orienta a colocar esse valor no informe de rendimentos. Só que para o contribuinte, para o beneficiário, né, a pessoa física, ele só pode abater de uma fonte pagadora. Ele não pode usar 1903 daqui da Real Grandeza e pode botar 1903 do INSS. Então, ele só pode usar de uma fonte. Então, você utiliza a Real Grandeza como a sua fonte principal, coloca esse valor, e no INSS, o valor que tiver dessa parcela isenta nesse campo aqui, nesse primeiro campo, que é da parcela isenta, excluindo o 13º, você vai ter que somar ao rendimento tributável. Você só pode usar uma vez. Se você colocar 2 vezes lá, ele não aceita. O programa mesmo manda você somar lá no rendimento tributável daquela parcela. Se você já colocou em uma parcela e já esgotou 1903 por mês, né, que dá 22.847,76, ele já direciona para você somar esse valor nos seus rendimentos tributáveis. Só pode abater de uma fonte pagadora. Como quem tem mais de uma, tem que fazer opção pela que recebe mais, e a diferença coloca na outra fonte pagadora como rendimento tributável. Tá? No segundo quadro, é sobre como eu falei, na segunda linha desse quadro, é sobre a parcela isenta também do 13º, que ela não entra aqui, é só informativo, tá? Não precisa ser informado, porque o cálculo do 13º já está utilizando todas essas informações para poder dar o valor que vai ser preenchido lá. A terceira linha do nosso informe de rendimentos é sobre aquelas pessoas que são isentas por ser portador de alguma moléstia grave. Então, as pessoas recebem uma isenção, mas essa isenção já é definida, já tem o laudo, já foi entregue, a fonte pagadora já reconheceu. No seu informe de rendimentos vai estar escrito aqui, nesse campo, pensão, provento de aposentadoria por reforma e moléstia, reforma por moléstia grave, aposentadoria ou reforma por acidente de serviço. Essas pessoas, o valor que vai estar informado aqui, você vai preencher lá também no rendimentos isentos, tem que escolher no tipo de rendimento o código 11 e coloca o valor. Tá? Nesse valor, quando for isenção por moléstia grave, é o valor total que está preenchido aqui. Então, coloca tudo ali. Ali entra abono anual, entra tudo. Então, todo o valor que foi de isento, coloca ali, mas isento por moléstia grave. Quem é isento por moléstia grave? Pessoas que têm algum tipo de doença, uma doença grave, que estão nesse rol aí de doenças que depois, como eu falei, tem um documento lá, vocês podem preencher. Né? Tem que receber uma aposentadoria, pensão ou reforma, tem que estar enquadrado nesse rol de doenças, né? E a partir daí tem um laudo médico que diga que ele é isento. Só que esse laudo médico, ele tem que ser de um órgão oficial, ou seja, tem que ser do SUS, tem que ser de algum
hospital da prefeitura, município, estado, do Distrito Federal, tem que ser emitido por esse laudo, tem que ter uma sequência de informações dizendo que é sobre a lei, falando sobre a doença, o CID da doença, desde quando tem, toda essa informação, com o carimbo do médico, a matrícula desse médico também, lá no seu órgão, no seu trabalho. Então, tudo isso tem que estar informado, e esse laudo você tem que encaminhar para a Real Grandeza, que vai ser feita uma análise a partir desses dados, né? E a pessoa que se enquadrar nesse rol de doenças tem que trazer para a gente para poder isentar. Assim como é informado na Real Grandeza, também tem que ser informado no INSS. Essa documentação é anexada lá no portal do INSS, o médico lá, perito, ele vai avaliar e depois, para aquelas pessoas que realmente são portadoras e têm direito a essa isenção, ele é concedido, então não paga mais imposto de renda a partir daquela data. Tá? Toda essa informação precisa de estar direitinho explicando lá. Tem que ter carimbo, assinatura, número do CID, o CRM, matrícula, a especificação da doença, se tiver exames também, mas tem que ser emitido sempre por um órgão oficial da saúde. Ou seja, pelo SUS, né, médico do município, do estado, não pode ser de clínica particular, não pode ser uma clínica que também atende, tem parceria, tem que ser realmente emitido por esses órgãos. Tá? Também, voltando aqui no assunto do rendimentos isentos, para a gente adiantar, existe um outro campo lá, que são rendimentos isentos outros. O que significa outros? Outros são outros. Qualquer outro tipo de rendimento que é isento. Nesse caso, desse exemplo aqui, são rendimentos daquelas pessoas que são isentas por contribuição, das contribuições de 89 a 95, a tal da bitributação. Quem nesse ano recebeu algum rendimento que era oriundo de uma contribuição que ele fez para a fundação no ano de 89 a 95, são aquelas pessoas que estão se aposentando agora, pela força da IN 1343, esses rendimentos, eles são isentos e eles são colocados ali como outros. Então, está no campo de outros, que não é moléstia grave, não é 65 anos, então ele entra no outros. Na hora de preencher, você vai preencher escolhendo o tipo de rendimento outros, coloca também CNPJ, coloca o nome e coloca lá a descrição. A descrição coloca exatamente como está ali. Contribuições 89/95 e N 1343. Pega aquela informação, copia, pega o valor, copia, que vai ser, essa informação vai estar igualzinha que foi para a Receita Federal. Agora a gente vem para um outro quadro, que é o quadro 5, que são rendimentos. A gente já falou de rendimentos tributáveis, a gente já falou de rendimentos isentos, agora a gente está falando de rendimentos com tributação exclusiva, que são os rendimentos que têm uma tributação diferente. Ou seja, o que significa tributação exclusiva? Que o dinheiro de imposto de renda que você pagou sobre esse rendimento, ele tem uma tributação exclusiva, ou seja, ele não volta, ele não pode ser restituído. O valor que foi nesse tipo de rendimento, ele vai e você nunca mais vai ver. Então, nesse campo, a gente só coloca o rendimento líquido. Ou seja, o imposto de renda que você paga sobre o 13º, sobre o seu abono anual, você não consegue restituir ele de volta. De janeiro a dezembro, tudo bem, ele tem um rendimento tributável. Agora, sobre o 13º, ele tem um rendimento, uma tributação exclusiva, ou seja, só o que descontou você não consegue restituir. Por isso que ele não pode... mas eu quero somar lá porque eu recebi o imposto de renda que eu paguei, é o que está lá, mas eu também paguei isso. Quero colocar lá em cima. Vai colocar, vai dar errado. Você não pode usar essa informação em outro campo. Para a Real Grandeza, para as fontes pagadoras, nós temos que passar o informe de rendimento da seguinte maneira. Está aqui, 13º salário. Esse valor aqui, que está de exemplo de 5.800, é um valor bruto de imposto de renda. Daí a gente já bateu, esse valor já bateu. A contribuição para a Real Grandeza, que não está lá em cima do rendimento tributário, não está lá em cima do quadro 3. A pensão alimentícia também não está no quadro 3. O dependente, a parcela de 65 anos também, que não está naquele grupo. Aqui é tudo sobre o 13º. Esse valor já é líquido. Eu já fiz todos os abatimentos. Ou seja, na hora de você fazer o seu imposto de renda,
não somos seus contra-cheques. Pega o valor que está no informe e coloca, porque não adianta somar o que foi pago do contra-cheque que não bate. Porque aqui no 13º, eu não recebi 5.800, recebi 10 mil de 13º. Recebeu 10 mil. Mas para a Receita Federal é informado, nesse documento você informa 5.898. A Real Grandeza, quando informou na DIRF, que é uma obrigação nossa, a gente coloca o valor bruto, o valor da parcela de 65 anos, a gente coloca a pensão alimentícia, a gente coloca a contribuição, a gente coloca o dependente, qualquer uma dedução a gente coloca na hora de informar. E ele faz uma conta e gera esse valor líquido. Então, para os aposentados, só podem colocar esse valor líquido. Tem o valor de imposto de renda sobre o 13º? Tem, mas é uma parte informativa. Tá? Você vai colocar apenas o valor do 13º salário, que é o líquido. Não é o que você recebeu, é o valor líquido, porque a gente já passa aqui para você, e é o valor para a Receita Federal, o valor que foi para a Receita Federal, já feito com essa conta toda. Então, copia esse valor daqui e coloca lá no seu informe. Então, como eu falei, esse primeiro quadro aqui, a letrinha A, é o 13º líquido, é o bruto com os rendimentos fora exigibilidade suspensa. Aí a gente tirou toda a isenção, tirou as deduções, tirou a pensão alimentícia, dependente, tudo isso. E o outro é só o 13º. Como eu falei, tirou todas as isenções. Quem tem moléstia grave, o valor é todo somado lá na isenção. Ou seja, se eu recebi um valor de 13º e eu sou isento por moléstia grave, ele aqui vai estar zerado, porque o valor vai estar somado lá, só nesse ponto. Tá? A gente preenche da seguinte forma. Volta lá para aquela tela primeira, lembra? Onde a gente colocou rendimento tributável. E a gente recebeu rendimento tributável recebido de pessoas jurídicas. Tem os dois últimos campos, que é lá o valor do 13º salário, que está aqui, e o valor do imposto de renda sobre o 13º. Então, você copia 5.800 e depois 110 e coloca no seu programa lá, na sua declaração. Agora, um outro quadro aqui, que poucos aposentados vão ter algum valor informado nesse quadro, tá? Isso aqui é um pouco específico, que é um rendimento que é chamado de RRA. Não sei se alguém já ouviu falar RRA, rendimento recebido acumuladamente. Esses rendimentos são valores. A gente está falando nesse ano do ano calendário 2022. Tudo que foi pago em 2022. Só que se em 2022 eu fiz um pagamento para o aposentado e esse pagamento é referente a anos anteriores, de repente 2021, ele não é somado no pagamento do ano todo para calcular um imposto de renda maior. Como ele é de outro exercício, de outro ano calendário, desculpa, ele vai entrar num outro quadro. Ou seja, nesse quadro a gente coloca todos os valores, inclusive 13º, 13º entra com mais um mês, e é feito um cálculo diferente. Pega o valor, ele tinha 3 meses do outro ano para receber. A gente faz o cálculo como se fosse o imposto de renda mensal. O valor era 15 mil. Eu pego 15 mil, foram 3 meses, divido por 3, calculo imposto de renda sobre 5 mil para cada um e multiplico por 3 de novo. Então, coloca, em vez de somar, fazer o imposto de renda sobre o montante, que ia dar muito maior o valor, eu calculo o imposto de renda sobre cada parcela e coloco aqui. Então, quem tem alguma informação nesse quadro 6, tem que ficar atento aqui e colocar lá no RRA. Aqui tem quantidade de meses, nesse caso são 3 meses que a pessoa recebeu. De repente, um aposentado que saiu em novembro, mas o primeiro pagamento só conseguiu ser feito em janeiro. Então, aqui vai estar novembro, dezembro e janeiro, vai estar nessa informação aqui. Tá? Então, a quantidade de meses foram 3, o total de rendimentos. Isso acontece muito no fato de pensão alimentícia. Pensão por morte, desculpa. Caso de pensão por morte, onde a pensionista
depois do óbito do participante, ela deve entrar na pensão, mas precisa aguardar o INSS conceder. Então, de repente, ele faleceu em outubro, mas o INSS só concedeu em janeiro, e a Fundação só consegue conceder o benefício depois dessa confirmação do INSS, para quem é do plano BD. Então, ela deixou de receber esses meses, né? E ele não vai somar nesse mês, no ano atual, vai ser forma de RRA. Então, a quantidade de meses aqui 3, o total de rendimentos você coloca lá, a natureza do rendimento também está escrito benefício de previdência complementar, a forma que precisa preencher, e o valor do imposto de renda retido. Não posso nem falar que é uma falha, mas é uma falta de informação que o informe de rendimentos que nós seguimos o modelo da Receita Federal, que aqui ele não tem o mês do pagamento dessas diferenças. Então, é necessário pegar o contra-cheque, onde tem essa diferença de mês anterior, e olhar, porque na hora de preencher, ele pede aqui o mês de recebimento. Vocês conseguem ver. Tem aqui, ó, na primeira ficha. Na ficha tem rendimentos recebidos acumuladamente. Vocês conseguem ver do lado esquerdo, lá embaixo, está até um pouco mais aceso, ó, rendimento recebido acumuladamente. Ele vai abrir uma outra janelinha, que aqui está um pouco ampliado, né? E você vai colocar o valor do rendimento recebido, né? Contribuição à Previdência Oficial. Não coloca nada, porque a gente não está pagando isso. Não desconta a Previdência Oficial. Tá? O imposto de renda retido na fonte, um mês de recebimento. Você tem que preencher, colocar no seu contra-cheque, a quantidade de meses, copia do informe e o valor do imposto de renda retido, de RRA, que se tiver imposto retido, você copia também no informe. Tá? Isso é desde 2015 que essa lei existe para qualquer rendimento recebido acumuladamente, ou seja, de anos anteriores, né, mesmo que são decorrentes de benefício de previdência complementar, devem ser tributados dessa forma. Esse RRA, antigamente, era feito muito para ação judicial, porque você tinha uma ação judicial que demora anos para receber, de repente vai receber, são 100 meses e era R$1.000 por mês, pagando imposto de renda sobre R$1.000, você não paga imposto de renda, mas quando soma 100 mil, você acaba pagando 25 mil, 26 mil de imposto de renda. Então, esse RRA era muito usado na parte de ações judiciais. Agora, ele também inclui o pagamento de outros rendimentos, inclusive da Previdência Complementar. Tá? O nosso quadro 7 tem algumas informações que foram faladas lá, que é sobre a contribuição, né? Quem faz contribuição à Previdência Privada tem lá o nome da entidade, o CNPJ. A pensão alimentícia também tem essa informação. E também tem, no quadro 7, os rendimentos com exigibilidade suspensa. Ou seja, são aquelas pessoas que têm um processo contra a Receita Federal sobre bitributação e o valor do imposto de renda não é tributado e enviado para a fonte, para a Receita Federal. Esse valor está numa conta judicial em exigibilidade suspensa. Então, essas informações, esses dados, se algum aposentado tiver numa ação de bitributação e o seu informe de rendimento ele está nessa condição de exigibilidade suspensa, esses dados, seus rendimentos, não vão estar nem no quadro 3, não vai estar lá na parte de tributação exclusiva, ele vai estar apenas no quadro 7, como está na tela seguinte aqui, para a gente ver. Vem o quadro, tem toda a informação dizendo os rendimentos que estão lá, tem o número do processo, tem toda a informação. Então, você vai colocar também na ficha rendimento, aqui no cantinho, tá? Rendimentos tributáveis de pensão, não, pessoa jurídica, né? Imposto com exigibilidade suspensa. Você vai preencher ali, botar o NPJ, o nome da fonte pagadora, o total de rendimentos e o valor que foi depositado judicialmente. Tá bom? A parte, quem também tem, recebe, quem reside no exterior, no informe de rendimento pelo modelo da Receita Federal, o valor não entra
ele não é um rendimento tributável, não se enquadra em nenhum daqueles quadros. Então, a gente coloca essa informação também nas informações complementares. Os valores que foram de rendimentos pagos a residentes no exterior. Quem está nessa condição, essa informação também consta aqui nesse informe de rendimento, que é a mesma informação que foi enviada para a Receita Federal. No quadro 7 também, a gente conta com a parte de quem está com tributação, quem fez opção pelo regime regressivo, quem tem aquela tabela regressiva lá do imposto de renda, ou seja, o imposto de renda é calculado diferente. Tem o código de tributação para você preencher, o código de retenção, né, que utiliza, que é o código 5565, benefício, previdência complementar, optante pela tributação exclusiva. Também essa informação consta aqui. Como eu falei, o valor da pensão alimentícia. Falando agora da parte do regime regressivo, daquelas pessoas que fizeram a opção pela tributação exclusiva na fonte, vou falar rapidinho aqui e mostrar para vocês como que é o preenchimento. Tá? Essas pessoas que fazem a opção, fizeram a opção pelo regime regressivo, elas têm a tributação, como eu falei, é igual da bônus anual, é totalmente exclusiva na fonte. Não tem condição de fazer dedução de pensão alimentícia sobre esse rendimento. Ah, mas eu pago pensão alimentícia. Tudo bem, então você pode usar esse valor de pensão alimentícia que você paga para um outro rendimento, de repente para o rendimento do INSS. Mas se for um benefício totalmente pago, se o único rendimento for de tabela regressiva, a sua dedução de pensão judicial, ela não entra, não é permitida. Assim como não é permitido contribuição, não permite dedução de dependente, não permite abater parcela de 65 anos, não permite nenhuma dedução, nem de saúde, para poder haver uma restituição de imposto de renda. Todo mundo que fez opção pelaquela tabela regressiva, tem uma tabela de imposto de renda que, de acordo com o tempo de acumulação, a alíquota de imposto de renda vai caindo, elas têm uma forma de cálculo e de informação na declaração de ajuste anual diferente. Tá? Então, apenas permite uma isenção por moléstia grave. A única forma que você deixa de pagar imposto de renda e para informar ali é se for por moléstia grave. Caso contrário, as outras deduções não entram nesse regime. Tá? O que acontece com as pessoas que estão nesse regime? A gente informa para a Receita Federal, na DIF, como eu falei, que é a obrigação da pessoa jurídica, mês a mês, o valor que você recebeu de valor bruto e o valor de imposto de renda descontado. É informado as duas colunas e o programa da Receita Federal já faz a conta e já coloca o valor líquido. No seu informe de rendimento, ele vai vir quase todo em branco. Não vai ter rendimento tributável, não vai ter dedução, não vai ter outro tipo de informação. Vai vir tudo no quadro 5. No quadro 5. O 13º vai estar aqui, porque ele já existe esse campo de 13º. Tá? O imposto de renda sobre 13º, como também tem o campo, ele vem. E o total de rendimentos, que é o rendimento líquido, rendimento líquido, o total de rendimento de janeiro a dezembro vai estar aqui no outros. Vai estar aqui no outros. Tá? Aí você vai somar o A mais o B. Porque na tributação exclusiva, ele tem um campo só para informar na Receita Federal. Então, para quem fez opção pela tabela regressiva, vai pegar o 13º mais o B, que é outros, e vai somar as duas partes e vai colocar lá na sua declaração. Tipo de rendimento, outros. Aí você vai colocar lá o titular, CNPJ, o nome da fonte pagadora, e vai colocar benefício de previdência complementar, tributação exclusiva. A mesma informação está no quadro 7. Que está o 5565, que é o código de retenção, e tem o nome. Você soma as duas partes e coloca tudo ali. É só isso. Mas o imposto de renda que eu paguei durante o ano todo é uma tributação exclusiva. Quem faz a opção pelo regressivo não tem condição nem de restituir esse valor. Então, você vai pegar essas duas partes
e soma. Mas porque o imposto de renda está aqui escrito? Eu faço o que com ele? Não faz nada. Ele está aqui como já existe esse campo e é necessário colocar essa informação, a gente coloca, mas para quem é do regime regressivo, é somar a primeira linha com a última linha, que é a terceira, e coloca tudo num valor só. Tá? Lembrando que a gente informa também os dependentes que vão ser aqueles que você vai ter que colocar se ele recebe algum rendimento, também tem que ser informado, se ele recebe algum rendimento de uma pensão, então também recebe uma aposentadoria, ele tem que ser, essa informação tem que ser cadastrada se ele for seu dependente, né? Até mesmo a parte de saúde que deve ser falado um pouco mais à frente. Então, se você tem algum dependente cadastrado que dá direito àquela dedução e também as deduções de pagamentos que são feitos, você pode colocar. Lembrando que pode ser, quem pode ser dependente são companheiros, companheira, né? Filho, enteado até 21 anos ou 24 se tiver opção do ensino superior, menor pobre até 21 anos que o contribuinte cria e eduque, mas tem que ser tutor ou curador. Não pode ser, tem um menor pobre, pode tutor qualquer pessoa. Não pode. Ele tem que ser tutor ou curador dessa pessoa. Irmão, neto, bisneto, que o contribuinte detém a guarda judicial nas mesmas condições de filho enteado, pai, avô, bisavô, né, com rendimento tributável ou não, até o limite de 22.847. Posso colocar meu pai? Pode, mas ele tem que ter um limite de rendimento tributável ou não de 22.847,76. Lembrando que se meu pai é meu dependente e eu coloco ele como meu dependente lá, o rendimento que ele recebe também tem que ser colocado na minha declaração. Eu não posso colocar um dependente aqui e ele faz a declaração dele por fora. Não. Se alguém é dependente, toda a informação desse dependente tem que estar na sua declaração, tá? É obrigatório informar o CPF de todos os dependentes e alimentantes de qualquer idade. Tá? Pensão alimentícia não pode ser declarado como dependente, porque ele já está recebendo rendimento. Pensão alimentícia é uma coisa, dependente é outra. Se meu filho, eu pago pensão alimentícia para ele, ele não pode entrar com o meu dependente nessa situação. Né, como fala aqui sobre dependente, né, a Instrução Normativa 1548, fala que é obrigatório informar o CPF de todos os dependentes que o contribuinte incluir na declaração de imposto de renda, independente da idade. E eu peço a vocês que verifiquem também na Real Grandeza se tem um dependente novo, alguma entrada de pensão alimentícia que eu pago, não está vindo no informe do CPF, coloca, envia para a Real Grandeza, que isso dá muito problema para a Receita Federal. A gente paga a pensão alimentícia, que é uma ordem judicial, mas a gente não pode nem informar para a Receita Federal se não tem o CPF desse alimentando. Então, essa informação é obrigatória para que essa obrigação nossa, tanto da Real Grandeza quanto da pessoa física, seja feita de forma correta e não caia na malha fina. Como foi falado, a gente tem aqui como você faz para buscar o seu informe de rendimento. É um vídeo explicativo que está lá. Esse videozinho que a gente passou aqui, mas a gente já conhece lá o portal, né? É bom mexer porque tem muita informação também, tanto da parte de previdência, da área de saúde, mas estão lá
o informe de rendimento na sua área restrita, onde só a informação é só sua, né? No INSS também você tem que pegar o seu informe. Você tem que entrar lá no meu INSS, lá no gov.com, não, no gov.br, e ali você vai abrir essa tela, você vai preencher o seu número do benefício, a data de nascimento, o nome, o CPF, e o seu informe vai estar lá para você fazer o download também, baixar esse documento, e já juntando essas informações para o seu preenchimento da sua declaração de ajuste anual. Como eu falei, a partir do dia 15 você já consegue fazer essa pré-preenchida, pode já baixar o programa, já separar toda a documentação e mandar. Realmente tem a prioridade, vai receber quem paga, é diferente, mas quem tem algum imposto de renda a receber, quem mandar primeiro, recebe primeiro. Apesar daquelas prioridades, cada prioridade vai ter a ordem cronológica. Porém, o que eu sugiro, não faça correndo para entregar, porque é melhor receber correto do que cair na malha fina. De repente, eu vou mandar logo porque é mais fácil. Então, analisa bem, faz com calma, vê se está tudo certinho. A documentação, confere item a item do seu documento para poder estar enviando a sua declaração de forma mais correta possível. Tá? A parte aqui de previdência, já terminei tudo que está aqui, até mais explicado do que foi falado aqui, vai estar lá no site, depois o Eduardo vai até mostrar para vocês onde busca essa informação. Agora eu vou passar para a parte da saúde, o Carlos vai conversar com vocês sobre como informar os dados e valores da saúde na sua declaração de imposto de renda. Desde já agradeço a atenção de vocês e que essa tarde aqui seja proveitosa para a gente também, né? Para tirar essas dúvidas e já começar a gente pensar como essa declaração direitinho para mandar. Tá? Carlos, eu fico aqui, então, passando o slide para você, pode ser? Ok, combinado. Olá, pessoal, boa tarde. Me chamo Carlos Alberto, da Gerência de Benefícios da Saúde, com esse desafio, né, de compartilhar com vocês quanto à questão do demonstrativo da saúde da Fundação Real Grandeza. Só continuando, nós temos dois tipos de demonstrativos da saúde. Nós temos o demonstrativo de mensalidade por participação e nós temos o demonstrativo de reembolso, né? Eu vou apresentar aqui como baixar esses demonstrativos. Esses demonstrativos estão no portal do beneficiário, disponíveis já desde o dia 28 de fevereiro. Houve uma mudança com relação à mudança do sistema em si, uma segregação, né, do ano passado. No ano passado, o empréstimo e a mensalidade e a coparticipação era no mesmo demonstrativo, a parte do mensalidade e coparte ficava embaixo, o empréstimo ficava em cima. Em virtude da mudança sistêmica, do novo sistema, desse desafio, foi segregado o empréstimo e a gente ficou um modelo de mensalidade por participação e o outro só de reembolso. Conforme na tela, né, os participantes deverão acessar o site da Fundação Real Grandeza, no www.frg.com.br. Vai lá no íconezinho beneficiário, na parte de saúde, e aí abre na tela de baixo o login de acesso. Ali o participante ele informa o beneficiário, o usuário é o ID FRG, é o ID FRG do participante, né, que aí fica também na carteirinha do plano de saúde, né, aqueles 6 númerozinhos, ali o usuário, e a senha, né, para aqueles que não lembram da senha, tem como clicar ali no esqueci minha senha, que você recebe por e-mail uma nova senha. Pode passar. Aí quando você faz esse login, quando você loga na área do portal do beneficiário, você clica lá na opção, no ícone chamado relatórios. Relatórios. Quando você clica no modo relatórios, abre essas opções ali. Aí você tem que ir no relação de pagamentos, onde está a setinha apontando. Clicando na relação de pagamentos, aparece na tela abaixo, né,
as despesas de mensalidade e coparticipação, que bem no cantinho à direita tem um íconezinho com a impressora, né? Porque tá pequenininho, né? Tem uma impressora ali que você vai baixar o seu demonstrativo, né? Em formato de PDF. Então, o caminho é simples. Vocês acessam o site da Fundação Real Grandeza, www.frg.com.br, vai no campinho de beneficiários, vai abrir a parte de login, e aí, quando você acessar, vai aparecer o módulo relatório, clicando no módulo relatório, relação de pagamentos, e aí, ao ladozinho à direita, uma impressora para você baixar o seu demonstrativo. A única forma disponível é pelo portal do beneficiário, tá, gente? Não tem por e-mail, né? Não tem outro caminho, é lá no portal do beneficiário, conforme a orientação. Pode passar. Esse é o novo layout, é o novo modelo do demonstrativo de coparticipação em mensalidade, né? Tem um campo ali acima que é o titular, e ali numa coluna 2 de relação de pagamentos, que aí, qual é a novidade desse ano? Né? É desmembrado desde o titular ao dependente, mensalidade e coparticipação, e é mês a mês, né? Competência por competência. Né? É diferente do ano passado, acho que era agrupado o valor fechado anual. Então, você tem ali, porventura, se tiver Carlos Alberto, coparticipação, vai estar uma coluna lá, escrito coparticipação, Carlos Alberto, janeiro, fevereiro, março, e no final o subtotal. Vai ter também lá no meus dependentes, no meu caso, né, minhas filhas, vai ter, se porventura tiver utilização, vai aparecer lá e assim sucessivamente. Então, o relatório ele bem didático, desmembrado, né, com subtotal, e no final é o total de todas as despesas e coparticipação referente aos gastos com plano de saúde. É só uma observação. Para fins de declaração, lá no site da Receita, é o código 26, tá, gente? É Plano de Saúde no Brasil, que a gente informa para fins de declaração no site da Receita. 26 são gastos médicos com mensalidade e coparte. Agora eu vou falar um pouquinho da parte do demonstrativo do reembolso, né? Da parte do demonstrativo do reembolso. É a mesma lógica, né? É o mesmo caminho do acesso ao portal, no beneficiário, login e senha. E ali vai no ícone detalhamento de reembolso, né? Detalhamento de reembolso. Aqui tem outra novidade, tá, gente? Aqui tem outra novidade. É o quê? No campo escrito dedutível, né? Tá vendo ali dedutível? Ali tem uma opção de todos, não dedutível e dedutível no IR. Para fins de declaração na Receita, eu oriento e aconselho a imprimir o dedutível do IR, tá? O dedutível não IR é mais um plus, é mais uma informação para os nossos participantes, mas, no entanto, ele não entra na declaração do IR, tá bom? São procedimentos assim, procedimentos e serviços que não têm cobertura, que não são declarados na Receita, perante a legislação da Receita. Óculos, lente, cuidador, né? Então, claro que o beneficiário, como opção, pode ir lá, clicar, abrir, né, a opção também como não dedutível para visualizar, mas eu faço esse alerta, né? É importante bater nesse campo, nesse alerta, que esse campo é mais para fins de conhecimento do próprio participante, mas não para declarar perante a Receita. Então, e ali tem a opção todos dedutível e depois o dedutível não IR. Porém, você vai marcar a opção dedutível não IR, vai flegar esse campinho, subtotal de valor pago e apresentado, e clicar em imprimir.
Aí está o novo modelo, o novo layout do demonstrativo de reembolso, né? Ele é didático, ele tem um campo lá do titular, e aí abaixo tem do beneficiário, ou seja, do dependente que prestou o reembolso, né? Que apresentou o reembolso, né? Ali tem o mês e o ano, né? do atendimento, o prestador, né? O prestador de serviço, no caso aqui é uma cirurgia de anestesista, né? Como exemplo, tem um CNPJ do prestador de serviço, se fosse pessoa física era o CPF, o valor pago, né? Que você pagou de reembolso, né? De reembolso, foi tudo que você pagou, e ali o valor da coluna que você foi reembolsado. Nesse caso aqui, o que foi apresentado, ele foi reembolsado de uma forma integral, né? Esses valores reembolsados, ele é informado lá na Receita e ele entra como uma parcela não dedutível, né? Porque esse valor você foi reembolsado pelo seu plano de saúde. Essa diferença que a gente considera como parcelas dedutíveis perante a Receita. No caso aqui, não houve essa diferença, né? Mas caso ocorresse, essa coluna de diferença são parcelas dedutíveis no IR. Aí tem lá o valor para cada, né, evento, linha por linha, o subtotal. Se porventura tivesse assim, outro dependente, era uma nova linha, e no final daria o subtotal do outro dependente e fechava com o valor total, né, somando os subtotais. Esse é o novo modelo, é o novo layout da Fundação Real Grandeza, disponível para os nossos participantes. Pode passar aqui. Eu coloquei também, né, como exemplo o relatório do não dedutível, né, para fins de curiosidade para os participantes aqui. Nesses casos aqui foram procedimentos, foram reembolsos realizados para os participantes, porém não dedutíveis. Provavelmente cuidador, óculos, lente, tem outros gastos, né, com acompanhante, uma prótese auditiva também, são procedimentos que não são dedutíveis. Aí, nesse exemplo aí, né, uma prestadora de serviço, pessoa física, depois a outra, né, que Ivonete, a outra Luciene, são profissionais, pessoa física, que prestaram esse serviço para o participante. Pode passar. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos, né, de despesas não dedutíveis. Tem inúmeras, tá, gente? Perante a legislação oficial da Receita, tem inúmeras, mas assim é o mais utilizado pelo plano de saúde, né? Tem outro tipo de gasto, que é a questão de óculos e lentes de contato. Vacinas também não são declaráveis perante a Receita. Cuidador, que é um benefício, né, que é dada pelo plano de saúde, também não entra. Esses medicamentos, eles não entram também. E o aparelho auditivo também ele não entra na declaração do IR. Pode passar. Então, é isso, gente. Então, nesse foco, nesse primeiro momento, foi apresentar para você o passo a passo de como acessar o site da Fundação Real Grandeza, né, baixar os seus demonstrativos de reembolso e o seu demonstrativo de mensalidade por participação, né, de uma forma bem detalhada, para que vocês possam efetuar a sua declaração perante a Receita Federal. Frisando que, para declarar lá em pagamentos efetuados, a parte de plano de saúde, utiliza-se o código 26, plano de saúde no Brasil, aí tem lá o valor gasto, né, o valor pago, que aí é o valor, tudo que você pagou quanto mensalidade por parte, tem o valor reembolsável, tudo que você foi reembolsável, né, que aí o sistema automaticamente calcula como parcela não redutível. Então, essas são as informações assim, que julgamos importantes para passar para os nossos participantes. Tá bom? É isso, Hernani. Sim, aí vou chamar agora a Flávia, né, a gerente lá de relacionamento. Obrigado, Carlos. Eu que vai agradeço. agora falar sobre a parte do empréstimo. Flávia? Não estamos te ouvindo, não. Só um ruído aqui, eu estou achando que está com o microfone com problema.
Ela saiu, vai entrar de novo ali. É isso que eu ia falar. Quer mostrar lá enquanto isso, Eduardo? Quer que você mostrar onde pega lá? Enquanto a Flávia está voltando? Peraí, só um instante, deixa eu preparar o site aqui. Você já consegue ver minha tela? Eu vejo. Beleza. Alô, Boa tarde. tá me ouvindo agora? Agora sim, Flávia. Ah, tá. Se eu abrir a câmera, será que continua? Continua. O Continua, Eduardo vai perfeito. mostrar rapidinho um caminho aqui, aí depois Que você bom. continua, tá, Flávia? Tá joia. Bom, aqui é o site da Real Grandeza, como vocês já conhecem. Tem 3 matérias aqui com passo a passo, informando como você obter os seus documentos. Aqui é o informe de rendimentos, que o Hernani iniciou a apresentação hoje. Você clica, está todo o passo a passo aqui, tá? Só você realizar a navegação. O conteúdo, que ele é parecido com a apresentação que a gente está demonstrando, ele está aqui, tá? Ele está no alto de todas as 3 matérias sobre imposto de renda, que estão ali na área em destaque. É só você clicar aqui que você consegue baixar. Tem todas as orientações, o preenchimento, um material bem completo. Essa daqui, ela orienta a baixar o informe de rendimentos. Rapidinho, Eduardo, nesse aí do informe Claro. de rendimentos também tem um link onde já vai direcionando diretamente para baixar o do INSS. Do INSS. Tá? Perfeito. Tem ali também. Aqui, os demonstrativos de saúde, que o Carlinhos acabou de demonstrar para a gente. Você encontra o passo a passo aqui também com guia aqui no topo, para você baixar. O documento é o mesmo, tá? Ele só está replicado em diferentes áreas, tá? Aqui as telas são parecidas com a que o Carlinhos apresentou. Vou só chamar a atenção para esse botão aqui que ele falou para marcar. Subtotais de valor pago apresentado, reembolso e diferente. Isso aqui é importante marcar, porque senão, para quem solicita muito reembolso, fica muito extensa a coluna, você tem que somar os valores. Quando você marca essa opção, ele já te dá o subtotal lá no final. Então, você vai botar o nome do prestador, o CPF ou o CNPJ e já o valor total. Você não vai precisar fazer esse cálculo na mão. Quando não marca isso daqui, essa opção, acontece isso. E, por fim, que a Flávia vai explicar agora para a gente, o informe de empréstimos e financiamento. Aqui, novamente, o guia no topo da página. E aqui a orientação de como. Esse aqui também é no portal de serviços, dentro do site da Real Grandeza. Os demonstrativos de saúde, como o Carlos explicou, eles estão no portal do beneficiário, que é aquele da parte da saúde, porque desde o ano passado todos os serviços de saúde contam com sistemas próprios. Então, a partir desse ano, ele já está num lugar diferente. Isso aqui é dentro do site da Real Grandeza. No portal de serviços, você vem na aba Atendimento, Veja Mais. E aqui a opção, informe de empréstimos e financiamentos. Aí aqui é só marcar a opção 2022, clicar em enviar, e você já visualiza o documento. Aqui vai vir o valor de empréstimo, que é o saldo devedor no último dia útil do ano passado, e o somatório das parcelas pagas. Quem tem financiamento, empréstimo MH, também vem informado nesse documento, tá? Para quem quiser buscar documentos anteriores, de repente foi fazer a declaração desse ano, descobriu que tinha pendência lá atrás. Esses documentos estão aqui no site, aí na aba Saúde, demonstrativos de despesas e impostos de renda. Até os de saúde. Aqueles que você buscava até o ano passado, que já fazia todo ano, eles estão aqui no portal de serviços, dentro de demonstrativos de despesas do imposto de renda. Tá bom? Flávia, desculpa interromper aí, está contigo. De forma alguma, acho que você já fez a minha apresentação, inclusive, porque ela é super simples. Hernani, você se importa de compartilhar a tela? Eu só tenho que achar aqui. Achei. Chegou? Chegou. Então, como o Eduardo já havia demonstrado para vocês, a gente tem na parte logada tem que acessar a parte logada do site da Fundação para poder obter o nosso demonstrativo de informe de despesas de empréstimo, né? O informe de empréstimo. Você vai fazer o seu login, acessar o item atendimento, e lá você vai encontrar, como já foi falado, né, o informe de empréstimos
e financiamentos. Queria aproveitar e abrir um parêntese rápido aqui, pedir para as pessoas também, quando forem fazer esse acesso, ativarem o telefone para usar também o serviço de atendimento pelo WhatsApp, que a Fundação já disponibilizou. Como o acesso ele permite acesso a informações confidenciais, né, informações particulares, é preciso fazer esse cadastramento prévio. Então, eu queria aproveitar e pedir para vocês, quando acessarem, vocês aproveitarem e fazerem um cadastramento do telefone. Bom, fechando parêntese aqui, vamos em frente. Hernani, pode passar para o próximo? Como é que vem esse informe? Ele veio diferente dos outros anos, né? A gente incluiu a soma das parcelas pagas durante aquele exercício, né? Além da informação do saldo devedor. Antes, a gente solicitava que as pessoas pegassem essa informação do total do saldo das prestações na ficha financeira, mas agora ela já está disponibilizada no próprio informe de empréstimos, né? Então, você vai ter o tipo de empréstimo, se a pessoa tiver mais de um tipo, eles virão discriminados aqui. Se tiver algum tipo de financiamento, também vai aparecer nesse informe. Empréstimos de saúde também aparecem discriminados aqui. Ok? Pode passar, Hernani. E como é que a gente vai lançar essa informação? Dentro do programa da Receita, na opção dívida e ônus reais, como a Real Grandeza não é um banco, nem é uma empresa, nem é uma financeira, você vai fazer a opção pelo código 13, outras pessoas jurídicas, e fazer a discriminação. Quando foi contraído o empréstimo, a data, a modalidade, e informando o CNPJ da Real Grandeza. Ok? Pode passar, querido. Fechou aqui. Então. E é isso, gente. A gente agora eu devolvo para o Eduardo. Falei que a minha parte era a mais simples, né? E mais rápida. E para a gente abrir para as perguntas e dúvidas sobre a apresentação. Obrigada a todos. Obrigado, Flávia. Luciano de Arruda pergunta: por que Furnas colocou no seu informe de rendimentos despesas de saúde se a operadora é a Real Grandeza? Estas informações do informe de rendimentos de Furnas também constam no relatório da Real Grandeza? Posso falar, Eduardo? Posso responder? Sim. Bom, possivelmente deve ser empregado de Furnas, né, que tem a cobertura do Plano Empresarial Eletra, né, o BAS, e nesse caso o demonstrativo ele é fornecido pela patrocinadora, né, são descontos que são realizados na folha, né, do empregado. Então, mensalidade, né, despesas com mensalidade BAS e eventual coparticipação, né, essas informações serão fornecidas pela patrocinadora. Isso quer dizer o quê? No demonstrativo da Real Grandeza não vão aparecer essas informações, né? Essas informações de despesa vão estar lá no documento da patrocinadora, no demonstrativo de Furnas. O demonstrativo da fundação, o que você vai conseguir visualizar? Eventuais reembolsos, né, que você tiver ali no exercício de 2022, e também, se você tiver o Plames, também vai aparecer as despesas ali, as cobranças em relação ao Plames, os pagamentos, no caso, tá? É isso. Obrigado. Quem respondeu foi a Gisele Nascimento, ela é gerente da área de benefícios de saúde. A resposta da Gi esclareceu também a dúvida do Eduardo Gambale. Marcelo Souza, eu tenho uma dúvida. Furnas, em seu informe de rendimentos, coloca no campo 7, informações complementares, valores a título de Real Grandeza, Fundação de Previdência, 331317, porém o valor diverge do valor informado no documento. Esse também é o de saúde, né? Achei que fosse Previdência, mas não, é também a mesma dúvida, a do Marcelo Souza, que a Gisele acabou de esclarecer. Eduardo Gambale também falou sobre isso. Humberto Costa, também sobre essa dúvida recém-esclarecida. João Evangel, pedi para reenviar a senha do acesso ao site e não recebi. Enviando um e-mail, Flávia, para o grp@frg, a gente consegue auxiliar? Me passa essa matrícula que eu já solicito. Amanhã a gente encaminha para as pessoas que tiverem com
com dificuldade de acesso. Tá ótimo. João, se puder informar a matrícula no chat aqui, a gente repassa, tá? Ô, Eduardo, porque eu vi ali Claro. uma pergunta, só para complementar, então, pessoal, são 2 demonstrativos distintos. Respondendo a essa pergunta agora, que o Júlio encaminhou, a resposta é sim, tá, Júlio? Obrigado, Gi. Roberto Souza está perguntando em qual página do site está a apresentação de informações. frg.com.br, logo na página inicial, tem uma área em destaque do lado esquerdo, tem 3 matérias ali, Imposto de Renda 2023, tá? Qualquer uma das 3 que você clicar, você consegue obter o guia de informações com as informações detalhadas. Luciano de Arruda. Pago a mensalidade do plano de saúde da minha esposa, mas ela não é minha dependente do imposto de renda. Como eu declaro? Bom, essa é uma questão mais de contabilidade. Luciano, a gente indica também que você faça consultorias, tá? A gente também não vai esclarecer todas as dúvidas, embora essa seja recorrente, cada pessoa declara o seu. Tá? Aí tem questões da Receita Federal que a gente não tem como esclarecer para você. Se vai exigir a comprovação de que ela te repassou esse valor, que pode dar isso. Então, a gente indica, para esse tipo de dúvida, entrar em contato com o contador. Gi, quer adicionar alguma informação? Não, é isso, tá? Essa é a orientação, né? Porque, a priori, né, a gente tem aqui em mente que você só pode declarar as despesas de dependentes, né? Vinculados ali ao imposto de renda, né? Nesse caso, seria bom, né, verificar se existe alguma outra alternativa, né? Isso é a nossa orientação, buscar ali uma resposta, uma orientação técnica. Joanaldo, gostaria de saber onde consigo obter o demonstrativo de rendimentos 2023-2022. Joanaldo, acessa lá o site da Real Grandeza, é a terceira ou quarta matéria, tem o passo a passo ali com as orientações. Deixa eu mostrar novamente aqui, onde está localizado essa matéria informativa. Essa aqui é a que a Flávia estava falando, eu mandei o link aqui no chat. Quem quiser cadastrar o WhatsApp para poder ser atendido, está o link aqui dessa matéria, daqui a pouco eu compartilho novamente, tá? Se você fizer a busca no site da Real Grandeza, digitar o WhatsApp lá, você também consegue localizar. Agora, voltando ao imposto de renda, aqui na página inicial, é essa opção aqui, ó. Informe de rendimentos está disponível. Imposto de renda 2023, informe de rendimentos está disponível. É só acessar, tá o documento paradinho aqui, você pode ver com calma, é só abrir aqui o Toggler, que tem o passo a passo, com as setas, indicando onde você tem que logar, como é que tem que fazer, para poder baixar o seu documento, tá? E, além disso, tem o guia, que foi base da apresentação do Hernani, do Carlos, da Flávia. Está aqui também, você pode baixar, que tem orientações adicionais que vão além do download do documento para declaração. Ô, Eduardo, só para complementar aí a sua fala, vale a pena, pessoal, vocês conferirem o site da Fundação. O material está muito detalhado, muito rico, então qualquer dúvida também adicional, o material vai apoiar muito aí a todos, tá? Vou só retomar a ordem das perguntas aqui, que quando a gente projeta a tela, sai, tem que buscar. Carlos, você quer falar alguma coisa? Quero falar assim, Eduardo, acho Fique à que vontade. subir um chat, acho assim, o que é devolução no informativo? Acho algo assim desse tipo. Teve uma percepção, acho que uma pergunta no chat que subiu nesse sentido. Eu gostaria de esclarecer do que se trata. Na realidade, foram devoluções, realmente, de fato, esqueci de pontuar, tem a mensalidade, a coparticipação, e se porventura, no decorrer do ano de 2022, por algum tipo de inconsistência que ocorreu durante o ano, algo que foi pago e foi identificado que foi indevido, e foi feita essa devolução para o participante, isso aparece no informativo, no demonstrativo. Então, mas esse valor, teoricamente, ele tem que ser abatido, o sistema automaticamente do demonstrativo
abate esse valor do total, né? Então, por exemplo, o total da despesa seria 5.000 e tem uma coluna de devolução de 1.000. Então, teoricamente, lá no final, o total vai ficar como 4.000. Né? Então, o que seria essa devolução? Foi algum tipo de análise feita interna, que foi identificado algum tipo de inconsistências, e corrigimos e efetuamos essa devolução para o próprio participante. Então, ele é também informado, e aí, se for por dependente, se for no titular, ele é informado nas colunas ali. Porventura, se fosse devolução ao ano todo, ia ser valores por competência. Então, é esse o registro que eu gostaria de fazer sobre uma pergunta, acho que subiu aí no chat. Beleza, obrigado, Carlos. Tem uma outra pergunta, o Eduardo, que surgiu em Claro. relação ao agregado, aquele agregado que a gente tem aquela segregação da responsabilidade financeira, né? Se ele vai ter acesso ao demonstrativo. Sim, pode acessar o site e buscar ali o demonstrativo, tá? O documento, tá? Tem algumas perguntas aqui sobre o demonstrativo de saúde. Eu vou demonstrar aqui, até por conta da adoção dos novos sistemas de gestão da saúde, não custa esclarecer aqui um pouquinho. Bom, aqui é a página inicial do site da Rio Grandeza. Está aqui, ó, saúde beneficiário, no topo aqui do lado esquerdo da página. Você vai clicar aqui para poder logar no portal do beneficiário. Aqui o login e senha. Aqui é a página inicial. Você clica aqui em meus serviços. Só vou pedir desculpa que eu não vou abrir o arquivo, porque por questões, relatórios, relação de pagamentos, detalhamento de reembolso. Aí é só clicar aqui e seguir as orientações do passo a passo que está lá na capa do site da Rio Grandeza e no arquivo recém-disponibilizado, tá? O Fábio Valentim está agradecendo aqui a apresentação, diz que é muita informação. Realmente, Fábio, é muita informação. Deixa eu retornar as perguntas. A pergunta, Angélia Soares, essa informação do Eletrabras fica onde? No ícone do participante ou nesse novo sistema? Não, o Eletra, que é o BAS, né, que é mensalidade com participação, o demonstrativo não é na fundação, é em Furnas, é lá na Furnas, patrocinadora. Né? Isso. Tá até a sua resposta aqui, obrigado. O Arlindo Ferreira ele sugere aqui que as informações de R ficassem todas no mesmo lugar. Arlindo, a gente não tem como fazer isso porque são sistemas diferentes. E aí tem uma questão de acesso, de login, não tem como misturar isso. Sobre agregado já foi esclarecido. Sobre o plano de saúde também. José Francisco Ferreira, essa pedir ajuda ao Hernani. O meu comprovante de rendimento veio com o campo 7 em branco. Tenho uma causa na justiça. Depende do que no comprovante de rendimento, no quadro 7, o que é colocado? São os dados complementares. Se ele paga contribuição à fundação, vai estar lá na contribuição da fundação. Paga pensão alimentícia, tá? Se ele tem uma ação de exigibilidade suspensa, que é aquela de bitributação, que o imposto de renda não é enviado para a Receita Federal, e sim para uma fonte judicial, as informações estão ali. Sobre alguma informação na justiça, que pode até ser foi pago pela fundação, entra como um rendimento normal. Agora, se ele tem uma causa na justiça e algum valor que ele recebeu, talvez pode ter sido pago diretamente pelo juízo, entendeu? Então, não passa pela fundação. Então, se não tem informação ali no quadro 7, é porque ele não teve contribuição à fundação, ele não é da rendimento de tributação exclusiva, não tem pensão alimentícia e não tem alguma ação com exigibilidade suspensa. Quando é uma ação na justiça, de repente, com ganho de causa, aí já está no campo isento outros a informação. Porque existem vários tipos de ação judicial e o caso dele não deve ser para caber ali. Então, vale a pena procurar o contador ou então entrar em contato com a GRP, né, como é um caso particular. É um detalhe, entrar em contato com a GRP que passa para a GVP que a gente responde diretamente a ele.
Pode ser? Pode sim. O e-mail grp@frg.com.br. Aí encaminha. Isso. Aí pede para falar com a GRP sobre imposto de renda, explicando o que é, eles encaminham para a gente. Tá ótimo. A Sandra Tavares tem uma questão aqui que eu não sei se vai ser Gisele ou a Flávia, talvez vocês duas. Ele era da Eletro até dezembro de 22. Encerrou a concessão dele do plano de saúde e ele não aderiu a nenhum outro plano e também não tem previdência. Ele está sem acesso a login e senha. Como terão acesso às informações de reembolso médico feito pela Real Grandeza em 2022, para poderem lançar em suas declarações esses valores? Cada um terá que solicitar formalmente por e-mail esse relatório à Real Grandeza? Eduardo, eu oriento ele encaminhar, botar aqui a matrícula dele no chat para a gente já providenciar, tá? Eu envio para ele por e-mail do demonstrativo, mas isso já nos foi sinalizado, né? Uma vez que há o cancelamento, né, desvinculação do plano, consequentemente, né, realmente o beneficiário está ficando sem acesso, a gente já está verificando uma ação para a gente já dar um encaminhamento por e-mail, tá? Para todos esses participantes. Mas é bom, né, já que ele já sinalizou, para a gente já de antemão antecipar e já dar o encaminhamento para ele do documento por e-mail, tá? A gente já providencia. Eduardo, o caso específico da Sandra, que foi a pessoa que colocou solicitou essa informação no chat, a gente já conseguiu identificar, já está levantando a documentação e já vai enviar hoje mesmo para ela, tá? E, Eduardo, Oi. voltando aqui ao assunto, o José Francisco escreveu aqui que ele tem uma ação há mais de 10 anos. Então, acredito que seja uma ação de bitributação mesmo, porque quando saia no quadro 7, é sempre ação de exigibilidade suspensa. Só que muitas ações já está tendo ganho de causa de uma parte ou da outra, e essa ação, a gente recebe muito comando do nosso jurídico pedindo para voltar a recolher para a Receita Federal. O caso dele deve ser isso, eu até sugiro o senhor que procure o advogado, que já deve ter uma movimentação nesse processo. Porque quem tinha essa informação no quadro 7 é aquele pessoal que tem ação de bitributação contra a Receita. Então, os processos estão encaminhando e a gente para de colocar aquela informação e o valor já vai como rendimento tributável mesmo. Então, o valor que ele tem a receber ou devolver, algum acerto tem que ser feito contabilmente, é bom ele procurar o advogado dessa ação para ver lá no processo que já deve ter dado o andamento. Por isso que para de sair esse desconto. Pode ver também que seu contra-cheque deve estar com uma informação de imposto de renda normal sem ser o imposto de renda em juízo. Obrigado, Hernani. Só agradecer também a Cristina. Cristina me passou a informação aqui também, já enviou o documento para a Sandra, que é como a Flávia informou. Eliane Soares, posso acessar meus rendimentos do INSS pelo site da Real Grandeza? O que tem lá naquela página que você mostrou, quando pede para buscar o informe, explicando como que pega o informe do INSS, da Fundação, a gente colocou explicando como que ele faz para buscar no INSS. E tem até um link ali que ele pode clicar, mas ele vai buscar no site do INSS. Ele só tem um caminho levando. Tá, Eliane? É só informativo. Obrigado, Hernani. Sobre devolução, o Carlos já explicou. Sobre o BAS, a Gisele já explicou também. Sobre agregado também. Já peguei contato aqui da Ilma também para mandar por e-mail, tá? O informe de rendimentos. Ilma Lima, tá? Tá. João Marques, sobre senha, aqui a questão. João, manda sua matrícula aqui que a gente encaminha para a central de relacionamento para eles te auxiliarem em relação à senha. Vê que a eficiência aqui é tão grande, se puder, já estão resolvendo já. José Francisco aqui, dos 10 anos, já informou, o Hernani já respondeu. Bruno Farias, para informe, vou pelo caminho indicado no site. Serviços, Previdência, veja mais, mas não aparece a opção informe de rendimentos. Se ele é aposentado ou pensante da Real Grandeza, que recebeu no ano passado,
ele tem essa informação. De repente, do rendimento que ele recebeu da fundação. Não sei, de repente tem que entrar também em contrato com a central. De repente ele pode ter virado aposentado agora. Saiu em dezembro, primeiro pagamento em janeiro. Os aposentados estão com acesso lá. Pode ser um aposentado novo e esse rendimento pode ter sido de outra fonte pagadora. Então é bom entrar em contato com a central, por caso específico assim só. Se até puder botar aqui, foi o Bruno, né? Bruno, se você colocar aqui sua matrícula, tá? A gente já vai apurando para te dar esse retorno com brevidade. A Hélia está informando que o banco dela deu acesso ao informe do INSS. O João Marques informou a matrícula dele, o ID, FRG dele. A Sandra informou que já recebeu o relatório. Obrigado pelo retorno, Sandra. A Angélia Soares, onde vejo o relatório do Plames? Achei da coparticipação, mas do Plames não. É o mesmo documento. Ele está em linhas diferentes. Fica uma linha da mensalidade e a outra linha com participação. E separado por nome. Fica atento ao nome também que está no documento. Tem essa tela aí, Hernani, ainda da apresentação? Que está... Qual? A do plano de saúde, onde está mensalidade e coparticipação. Ele está com numeração 1, 2, 3. Eu vou colocar aqui, espera aí, vou apresentar, aí você vai me falar qual é. Desculpa o improviso aí, só para a gente poder esclarecer a dúvida da Angélia. Talvez o campo ficou pequeno, né? Ficou um pouco ilegível. É esse ou antes, depois? Deixa eu tirar. Não, a de mensalidade com participação é antes. Esse é reembolso antes. Esse é reembolso, acho que é antes. Esse aí. Tá vendo? O 3 é a parte de mensalidade. Isso. O campo 4 é essa devolução aqui que eu também não conhecia. E o 5 está aqui, coparticipação. Sobre a indicação do que é esses valores aqui que foram pagos ao longo de 2022, tem o nome de cada beneficiário. Isso. Aqui, se existisse um número 6, número 7, seria o nome de outro beneficiário. Tá? Então, é só ficar atento a essas linhas aqui. Ele vem no mesmo documento, essa informação. Talvez colocando o nome fictício, né, na linha aqui, fica assim, logo assim, ó, o nome, aí vem mensalidade e outros. O nome do participante, devolução, o nome, entendeu? Aí vem, porque está em branco, né? Porque a gente já pagou por causa... Podia botar um nome fictício, né? Mas vem ali detalhado o nome do participante e logo embaixo o que corresponde. Se é mensalidade, a devolução, a coparticipação. Beleza. Obrigado, Hernani. Obrigado, Carlos. Saiu, Encerramos as perguntas. Acho que... O Bruno, rapidinho, do Bruno Farias, que foi visto aqui, pedi aqui a informação lá. Na Previdência não vai ter, Bruno, porque você está na condição de ativo, só se for parte de saúde. Porque a fonte pagadora sua, como apesar de ter informação da Real Grandeza, quem é responsável por essa informação de mandar para a Receita e mandar para você vai ser a sua empresa, a fonte pagadora sua. Vai ser Furnas. Tá? Deixa eu fazer uma parte aqui também. Ilma, a gente foi verificar aqui para encaminhar o seu informe, só que você era empregada até dezembro de 2022. Então, o seu informe de rendimentos ainda vai sair por Furnas. Tá? Por isso que você não localiza no site. Então, peço para você verificar com Furnas o seu demonstrativo, o seu informe de rendimentos, perdão. José Francisco, sobre o acesso, ele já vem marcado lá, mas é beneficiário. Deixa eu... Espera que eu fui para o site antes de compartilhar a tela. O acesso aos documentos de saúde ele é diferente mesmo, tá? Você observou corretamente, porque a Real Grandeza utiliza novos sistemas de gestão de saúde, tá? Então, aqui tem beneficiário, que já vem marcado, aqui você vai digitar usuário, é o seu ID FRG, e senha, se for o primeiro acesso, você vai cadastrar. Se já tiver cadastrado e esqueceu, só clicar no esqueci minha senha e seguir orientações. Não conseguiu ainda, tem a opção do 0800, ou do e-mail grp@frg.com.br, que a gente presta o auxílio necessário. A gente, no caso, a Central de Relacionamento,
Ou a Central da Fácil atende esse tipo de demanda também, Flávia? De login? De login também, mas as informações a Central da Fácil só presta as informações referentes às informações de saúde. Saúde, ok. Tá? Gente, é isso. Encerramos por aqui. Agradecer os elogios do Marcelo, do Bruno Farias. Se alguém tiver mais alguma consideração, a Flávia queria passar algum recado? Não? Não, na verdade, é só lembrar a todos, em caso de dúvida, entrarem em contato com a gente, seja pelo 0800 282 6800 ou pelo e-mail grp@frg. Lembrando que o 0800 282 6800 é o horário comercial, tá? Para saúde, emergência, tem o call center de saúde, que é o 0800 888 8123. Esse é 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive feriados. Está no cartão de saúde, esse vocês podem ligar o tempo todo, tá ok? Bom, então é isso. Real Grandeza novamente agradece a participação de todos e de todas e deseja a todos uma excelente tarde. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Uma boa tarde. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos.